Olá pessoal, professora Ana Carla de volta, nossa aula sobre atos administrativos. Eu parei no último vídeo com os atos normativos, agora eu começo com vocês com os chamados atos negociais. O primeiro ato negocial que a gente vai falar, licença. Então a licença é um ato administrativo unilateral vinculado a quem? A lei, pelo qual o poder público faculta o exercício de uma atividade para alguém. É um ato vinculado à lei e à pessoa requerente daquele ato. Uma vez que ela preencha todos os requisitos daquele ato, ela tem direito à licença. Um exemplo, licença para dirigir. A autorização é um ato administrativo unilateral, discricionário, está dentro daqueles limites de possibilidade que a lei dá para a escolha do agente público, pelo qual o poder público faculta alguém em caráter precário a exploração ou uso de dada atividade. Por exemplo, autorização para você colocar um carrinho de sanduíche na praça num dia de show. É uma autorização, tá? Dentro desses atos negociais também existem as chamadas permissões. É um ato administrativo bilateral, né? Já não é mais unilateral, é bilateral, é discricionário dentro dos critérios de permissividade da lei, né? Da flexibilidade que a lei permitiu, pelo qual o poder público faculta alguém o uso de bem público ou a responsabilidade pela prestação de um serviço público. Um exemplo é a permissão para exploração do serviço de táxi, uso do espaço de uma praça para colocar uma banca de revista, é através da permissão. Concessão é um contrato administrativo pelo qual o poder público, em caráter não precário, faculta alguém o uso de um bem público, a responsabilidade pela prestação de um serviço público ou a realização de uma obra pública mediante deferimento de uma exploração. Por exemplo, a concessionária das rodovias, né? As rodovias que a gente vai para o litoral de São Paulo, que a gente vai para o interior de São Paulo, muitas delas têm aqueles pedágios, que são pontos de recolhimento de taxas pelo contrato de concessão, em que essas empresas assumem o dever de manutenção e expansão da malha viária e, por outro lado, tem o direito de exploração individual e a prestação desse serviço por um determinado tempo, ok? Outro tipo de ato negocial, a aprovação, é um ato jurídico unilateral, discricionário, pelo qual o poder público manifesta sua concordância com ato jurídico já aprovado ou ainda a ser praticado. Então, a aprovação prévia ou a aprovação posterior. A admissão é o ato administrativo unilateral, vinculado, pelo qual o poder público faculta alguém o ingresso em algum estabelecimento governamental para fins de recebimento de um serviço público. Então, você é admitido. O visto é um ato administrativo unilateral de controle de outro ato jurídico, né? Ele firma sua legalidade formal. Ele não examina o conteúdo da pretensão, né? Nem pelo aspecto da legalidade, se ele tem o direito ou não. Ele está, por um ato administrativo unilateral, controlando outro ato jurídico que foi praticado. A homologação ou ratificação, né? É um ato administrativo unilateral, vinculado a posteriori, né? Posterior, no qual o poder público manifesta sua concordância com a legalidade de ato jurídico já praticado. Eu ratifico ou homologo. Ele vai diferir da aprovação por ser um ato vinculado e ocorrer depois do ato praticado. A aprovação ela é discricionária e pode ser antes ou depois, tá? Convalidação. A convalidação é um ato administrativo, né, com efeitos retroativos. Lembra que eu falei para vocês que o ato pode ter algum tipo de situação de vício, mas diante da razoabilidade você analisa, corrige o vício e mantém a validade do ato, e que o nome disso era convalidação. Então é um ato administrativo com efeitos retroativos que sana vício de ato administrativo antecedente, né, de modo que se garanta que seja considerado válido desde o seu nascimento aquele ato que tem algum tipo de vício, ok? Então, esses são chamados atos negociais. Existe uma outra espécie de ato administrativo que são chamados atos enunciativos. Eu vou passar a falar deles a partir de agora. Atos enunciativos. O primeiro dos atos enunciativos são as certidões. Tem também os atestados ou certificados, os pareceres técnicos que a gente falou lá atrás, eu disse que a gente retomaria
a chamada apostila, é também um ato enunciativo, alvará, informações, votos em órgãos colegiados, todos esses são tipos de atos enunciativos. Vamos então falar um pouquinho de cada um deles. As certidões é um ato administrativo unilateral no qual a administração pública fornece ao interessado um documento no qual se afirma a existência de um fato ou sua modalidade. O exemplo, o traslado da sua certidão de nascimento. Você vai no cartório e fala, eu quero a minha certidão de nascimento. É dizendo, olha, aconteceu isso, que no dia tal de tal, na cidade tal, na maternidade tal, nasceu fulano, filho de ciclano, neto de Beltrano. É uma certidão, tá? É um ato unilateral que fornece ao interessado um documento que afirma a existência de um fato. Os atestados consistem em afirmação de fato por conhecimento pessoal ou de terceiro, né? Informante de confiança, de quem o dê, cuja ciência decorre da razão do exercício da função pública. É um atestado de boa conduta da autoridade policial, por nada constar nos registros, é um exemplo. Então, é um certificado, um outro exemplo, né, além dos atestados, os certificados, é o certificado do oficial de justiça que foi até o endereço tal e citou o réu. Isso é um tipo de ato enunciativo. O parecer técnico, né? Não aquele normativo que se tornou uma norma para todo. Ele é uma manifestação opinativa de um órgão consultivo e ele só terá caráter normativo se o agente, a autoridade superior, assim determinar. A apostila, né? É um ato jurídico pelo qual se faz anotação em documento anterior de fato que o completa ou interpreta, né? O aditamento em um título de nomeação é um exemplo de apostila. Alvará é uma forma pela qual são expedidas as licenças e as autorizações. Alvará de construção, por exemplo. Informações. Ato que exara alguma informação institucional de caráter público. Por exemplo, os informativos do STJ e do STF. Dentro desses atos enunciativos, a gente tem também os votos em órgãos colegiados, né? Então, é a emissão de decisão sobre um processo administrativo ou de um processo comum que cada componente de um conselho, de um colegiado, emite através do seu voto. Aí a gente entra na última parte da nossa aula, que é exatamente a parte dos atos punitivos, né? Das espécies, a última parte das espécies de atos que são chamados atos punitivos. Outra espécie de atos são chamados atos punitivos. A gente tem aí as multas administrativas, a suspensão ou interdição do exercício de atividade, confisco e destruição de bens, são tipos de atos administrativos punitivos. A multa administrativa é o pagamento pecuniário como consequência de uma infração administrativa cometida. Ela pode ter caráter coercitivo ou ela pode ter um caráter de reparação civil. Se ela é coercitiva, ela visa forçar que, diante da intimidação que ela gera, que o infrator deixe de obedecer determinadas leis. Quando eu sonego o imposto, eu tenho uma multa que o valor é o valor do próprio tributo, eu estou inibindo que o agente, que o privado pare de pagar o tributo. Ela tem um caráter aí coercitivo. A suspensão ou interdição do exercício de atividade é um outro tipo de ato punitivo, tá? E é uma penalidade corretiva ou expulsiva pela qual se afasta o servidor público do desenvolvimento do seu cargo ou particular da sua profissão ou indústria ou lhes veda o exercício. Você proíbe aquela ação do agente privado. O confisco e a destruição de bens é uma penalidade preventiva, né, em que a administração pública, diante de uma situação de crime, ela inutiliza determinados produtos que são apreendidos. Por exemplo, alimentos estragados, nocivos à saúde, plantas e animais atacados de males contagiosos, né, que pode prejudicar a agricultura ou a pecuária. Então, isso daí gera o confisco e a destruição. A destruição pressupõe o confisco, mas nem todo confisco gera a destruição. Encerramos aqui essa classificação dos atos administrativos e a gente vai começar um pouquinho do tema bastante importante dentro do direito administrativo, que são os atos administrativos discricionários. É um tema extremamente relevante que vale a gente conversar mais um pouquinho, tá?
tá? E para a gente falar dele, a gente vai falar também do mérito administrativo, né? Pode ou não um agente judicial se sobrepor à decisão do agente executivo? Quais são os limites que temos para isso? Isso é um tema extremamente interessante e importante no dia a dia de vocês que serão gestores públicos. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!